Hello, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. Estamos aí na unidade 1, certo? Já vamos para a aula de número 7 e vamos continuar falando de movimento uniforme. Bom, nós fizemos aí várias definições nas aulas anteriores com o professor Décio, certo? E comigo aqui, tá bom? Nós falamos de velocidade, falamos de posição, falamos de tempo, falamos a dependência da velocidade e também a dependência da posição com o tempo, certo? Através da função horária. Fizemos aí vários exemplos, certo? E hoje nós vamos continuar falando de movimento uniforme, então se liga na telinha, olha só. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, vamos falar de posição de um corpo e sua trajetória. Vamos também trazer os gráficos. Gráficos também, jovens, é uma forma de ler o movimento. E o gráfico, ele fala muito da função desse movimento. Se a função do movimento uniforme é uma função de primeiro grau, o gráfico vai ter um comportamento, certo? Se é uma função de segundo grau, o gráfico vai ter outro comportamento. Então, o gráfico também é uma forma de ler o movimento. Então, vamos falar de posição de um corpo e sua trajetória. O gráfico da posição pelo tempo, uma vez que nós vimos a função, nós vamos ver o gráfico da função, certo? Vamos falar também de velocidade instantânea e também, pessoal, a determinação gráfica da velocidade instantânea. Então, vamos começar a entender essa questão do gráfico. Bom, a gente vai pegar coisas que nós vimos nas aulas anteriores também e vamos começar pelo seguinte: posição do objeto e sua trajetória. Nós vimos que a trajetória é o formato, vamos colocar dessa forma, de como o corpo se desloca, né? Então, isso aí tu vai ter uma trajetória. E para determinar a posição de um corpo em uma dada trajetória, basta fornecer o valor o quê? Da sua distância sobre a trajetória a um ponto dela, tomando como referência a origem, certo? Quando você pega a origem, pessoal, não significa que a origem sempre vai ser zero. A origem é o ponto inicial de referência que você adota para depois poder estudar o movimento. Se você fala que o espaço inicial que você está estudando o movimento é no quilômetro 10, então ali vai ser o teu espaço inicial e vai ser a origem que você considerou para estudar o seu movimento, certo? Se você fala que é zero, ok, a origem lá que você considerou para poder estudar o seu movimento é zero. Agora, quando a gente fala origem das posições, determine o tempo decorrido para se passar na origem das posições, aí sim você está adotando o espaço como sendo o quê? Zero, tá? Então, se você tem uma figura que nós vamos mostrar a seguir aqui, ó, tá aí o carrinho teco-teco, o carrinho verde, certo? No tempo, quando começou a marcar, no tempo igual a zero, ele estava lá numa certa posição. Ó, a gente colocou aqui como referência o 0 km, certo? Depois aqui, ó, do 0 até o 30, a gente estava com um certo tempo que começou a ser marcado, ok? Lá depois de uma hora, em relação a 0, ele já estava o quê? A 80 km. Então, a gente fala que eu tenho a posição 0 aqui, posição 30 e a posição o quê? 80, pessoal. E a gente vai ter o tempo que está associado àquela função, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, o tempo 0, o espaço vai ser quanto? 30. O tempo de uma hora, o espaço vai ser quanto? 80. E isso, se você for colocar no gráfico, você vai simplesmente ligar um ponto e o outro ponto, beleza? E aqui a gente tem a posição do objeto e a sua trajetória. Nesse caso aqui, uma trajetória retilínea. Belezinha? Pessoal, para não confundir aí, tá bom? Não confunda, tá? A posição de um móvel com a distância percorrida. Lembra que eu falei para vocês o que é a distância percorrida? É a soma dos deslocamentos. Lá na figura anterior, no tempo igual a zero, a gente considerou o quilômetro 30, tá? Mas se ele saiu do 0 e foi para o 30, é 30 quilômetros. Se ele saiu do 30 e foi até o 80, ele andou quanto? 80? Não, ele andou 50, certo? Para chegar no 80. Então, a distância dele é o quê? 80 quilômetros. A posição, jovem, é o que ele está ocupando naquele instante de tempo que você está considerando. Ou seja, se lá no tempo igual a zero eu considerei que ele estava na posição 30 km, então a posição 30 km é a posição que ele está quando o tempo for zero.
Quando o tempo for 1 hora, a posição que ele ocupa no espaço na trajetória é 80 km. Ou seja, a posição é onde você está naquele determinado quê? Momento. Belezinha? Ah, se no tempo de agora você está sentado na sua carteira, então a posição que você está ocupando naquele tempo é aquela que você está sentado. Agora, se você sai da carteira e vai lá para o pátio, certo? Ou vai lá para o refeitório ou para outro lugar da sua escola, você vai ter a distância percorrida, que é o valor lá onde você chegou, a posição final, menos a posição inicial, tá bom? Aí você tem a distância, tá? A posição é o que você está ocupando no momento, belezinha? Já vimos que a distância percorrida por um móvel é a distância de um ponto até o outro em uma trajetória, como eu falei para vocês. Já a posição de um móvel é o local onde ele está naquele instante, como eu também falei para vocês. Ó, exemplos, além desse que eu falei de você estar sentado, né, assistindo aula, tá? A bola foi lançada, eu vou colocar aqui uma figura. A bola foi lançada de 6,40 metros da cesta, tá? Então, ó, de estava a pessoa para lançar a bola até a cesta, a gente tem ali um espaço de 6,40 metros. Mas de qual local da quadra? Aqui a gente colocou a figura. É desse local? É um pouco mais para lá? É um pouco mais para cá? Isso vai depender, pessoal, o quê? Da posição que a pessoa está ocupando. Ela vai ficar numa posição que, onde ela está até a cesta, de 6,40 metros, tá certo? Então, a distância que a bola vai percorrer até a cesta é 6,40. Mas se nessa quadra eu marco aí alguns pontos, a posição em que ele vai ocupar é o ponto em que ele está para fazer o lançamento da bola. Fechado? Entendido isso? Bom, vamos continuar aqui, ó. Nesse caso, a posição fica melhor definida quando, através da imagem, olha-se as linhas pintadas e com a noção do tamanho da quadra de basquete, certo? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, o que eu acabei de falar. Então, tá ali, certo? Olha a linha pintada. Agora sim, a posição que ele está ocupando eu consigo melhor definir, tá bom? Isso vai servir para quê, pessoal? Se eu sei a posição que a pessoa está ocupando no momento que ela vai fazer o lançamento, vai ficar mais fácil eu tomar como referencial para eu descobrir que tipo de trajetória a minha bola vai executar. Porque a trajetória depende do referencial. Se tiver uma formiguinha em cima da bola de basquete, a trajetória em relação à formiga vai ser uma. Agora, em relação à pessoa que vai lançar, é outra. E em relação à pessoa que está sentada, dependendo de onde ela estiver sentada na quadra assistindo, também vai ser outra. Então, você tem que definir a posição para você definir a trajetória, belezinha? Ok? Bom, pessoal, outra também. A posição de um corpo está intimamente relacionado à ideia de referencial, como eu estava falando para vocês. Por exemplo, se você está na estrada e o seu carro quebra, não é bom, né, gente? Mas vai que acontece, né? Para ser socorrido pelo guincho, você precisa falar a sua posição em relação ao ponto de origem da estrada. Nas BRs não tem aquelas placas que indicam a quilometragem? Então aquilo serve como ponto de referência para a localização da pessoa, né, que precisa, por exemplo, de um serviço de guincho, tá certo? Então tá aí, olha só o carrinho sendo guinchado, tá, pessoal? Beleza? E nas estradas, como eu falei para vocês, é comum encontrarmos placas indicando o quilômetro, não é isso? Ou seja, a posição que nos encontramos naquela BR. Cada BR ela leva um nome, né? Por exemplo, BR-364, depende muito, tá? E lá dentro são divididas várias placas que falam de posições, tá bom? Então, quando você sai do quilômetro 0 e você vai até a placa que indica o quilômetro 100, quer dizer que você, naquele instante, está ocupando a posição 100. Agora, a distância que você percorreu é o quê? É de onde você saiu até onde você chegou. Ah, eu saí do 0, cheguei no 100. 100 menos 0, 100. Você percorreu quanto? 100 quilômetros. E naquele instante, a posição que você está ocupando lá é a posição 100. Belezinha? Então, se você for fazer outro movimento, o 100 vai passar a ser o seu referencial inicial e a partir dali o movimento. Então, se você saiu do 100 e foi lá para o 300, quanto você percorreu? Bom, no tempo de 1 hora eu estava na posição 100. No tempo de 3 horas eu estava na posição de 300. Ou seja, a posição é aquilo que você está ocupando. A distância, no caso, vai ser 300 menos 100, dá quanto? 200.
3 menos 1, 2. 200 quilômetros em 2 horas. E eu posso descobrir, por exemplo, a velocidade, tá? Então, essas placas estão aí, ok? Bom, lá na geografia a gente também consegue fazer as orientações através do globo. É por isso que a gente tem as linhas horizontais e as linhas verticais, tá certo? Outro exemplo é quando alguém se perde com seu barco em alto mar. Para que a guarda costeira o localize, é necessário informar a latitude, que é referência à linha do Equador, né, pessoal? E também a longitude, que é referência ao meridiano ali de Greenwich, certo? Informou uma posição aqui, outra aqui, tu vai ter a ponto de localização, certo? Que é a posição exata, tá? E tá aí, observe que agora usamos 2 coordenadas para localização, certo? Então, nesse caso, você precisa de 2 coordenadas, tá? Ok? Entendido, pessoal? Bom, olha só, foi deixado para vocês aí atividade interativa e ela fala, certo? Da questão do posicionamento. Isso dá para fazer na sala mesmo, né? Foi um esquema, vocês vão colocar as carteiras em fileirinhas, né? Se não estão, dá para fazer isso. Colocou em fileira, você pode marcar os pontos, certo? A posição, que nem eu falei no início, que você está assistindo a aula, é a posição que você está ocupando dentro da sala naquele momento, tá? Se você quiser também fazer aí, ó, pega uma fita métrica, né? E faz assim, ó, distâncias imaginárias, dá para marcar, né, gente? Um pontinho no chão com um pontinho de fita, você faz assim, você faz assim. Você tem 2 coordenadas, também dá para você fazer a sua posição, tá certo? Então, dentro do ambiente, a posição que você ocupa é onde você está naquele tempo considerado, tá? Então, façam aí a atividade interativa e façam essa observação. Belezinha, pessoal? Bom, falamos da posição, certo? A posição que você ocupa naquele intervalo de tempo que a gente está considerando. Lembra que eu falei da BR? No tempo de 0, tu tá na posição 0. No tempo de 1 hora, tu tá na posição 100. Lá na 300, tu tá o quê? 3 horas, certo? Então, se tu for fazer um gráfico, vai ficar o quê? 0 para 0, vai ficar 1 para 100, 3 para 300 e assim vai, certo? Então, o que está acontecendo? Toda vez que eu ligo a posição ao tempo, eu estou dando uma informação. Disso vai nascer o quê, pessoal? Um gráfico, tá? E esse gráfico, ele vem justamente da função horária do movimento. Então, a função horária do movimento, ela serve para achar a distância em função do tempo, certo? Primeiro, tu substitui as grandezas constantes, aí você pode calcular a distância em função do tempo. E também serve para nos fornecer gráficos, tá certo? Como a função horária, ela é uma função de primeiro grau, a gente vai ter um gráfico do estilo uma reta, certo? Que nem a gente vê lá na função de primeiro grau na matemática, tá? Então, a gente tem a função horária do movimento, a distância final, ela é em função do tempo, que são as grandezas variáveis, né, pessoal? Lembra que eu falei isso para vocês na aula 5? Né? Toda função, ela tem as grandezas constantes e as grandezas variáveis. As constantes são aquelas que não mudam, que no caso é a distância inicial e a velocidade, que é a principal característica do movimento uniforme. As que mudam a gente chama de grandezas variáveis, que é o quê? A distância e o tempo, porque se tu mudar o tempo, tu muda a distância. Se tu quer o tempo em que ele está na posição de 400 agora, é só você utilizar a função horária do movimento, tá? E dela tu consegue fazer um gráfico, tá aí a distância inicial, velocidade e tempo, ok? E a função horária, como eu falei para vocês, olha só, do movimento determina o gráfico das posições, tá, pessoal? Olha aqui, ó, determina o gráfico das posições em função do tempo. Assim, podemos encontrar uma determinada posição do móvel em qualquer instante, porque a velocidade dele é constante, sempre vai ser aquela. Logo, a função vai me mostrar o comportamento. Belezinha? Fechado? Exemplo, jovem, olha só, vamos lá. Com certeza, viajar de carro é algo que traz ao mesmo tempo uma sensação de paz e aventura para as pessoas. Uma família composta da mãe, do pai e de um casal de filhos mora em Itapuã do Oeste, em Rondônia, e resolve visitar os parentes em Rio Branco, né? Capital do Acre. Então tá aqui, ó, vamos colocar a família, tá aí, certo? A malinha toda arrumada, né?
Ó, sorriso de quem vai se aventurar, né, gente? Aqui, uma foto da estrada. Então, eles vão lá, certo? E aqui a gente vai mostrar o gráfico da representação da viagem, ó. Eu vou colocar na tela para vocês verem maior. Vamos lá? Pronto, ó. Aí, pessoal, essa foto ela foi tirada daquele aplicativo, né? Que é o aplicativo do Google Maps, tá certo? Então tá aí, pessoal, ó. Eles saem aqui de Porto Velho, a gente pode ver aqui, ó, Tapuã do Oeste. Vão indo, pega a BR-364, ó, 12 horas até chegar aqui, certo? Vão indo, olha só, Vista Alegre do Abunã passando aqui, Extrema, certo? Ó, Acrilândia, tá, chegar aqui em Rio Branco, tá, pessoal? Então, olha só, aqui, ó, a gente pode ver, quando você utiliza o aplicativo Google Maps no celular, ele mostra para você a melhor trajetória, ele mostra o tempo que você vai levar indo de carro, de moto, de trenzinho, se tiver de metrô, a pé e de bike, né? Mas esse a pé e de bike é relativo, né, gente? A velocidade da pessoa. Tipo, a pé ele coloca 5 dias, de bike 2, né? Mas depende o quê? Da distância aí. Então, ó, de carro, se tu vai via BR, são 8 horas e 33 minutos. Ou seja, tá vendo esses pontinhos aqui? Deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo esses pontinhos, pessoal, bem aqui? Aqui vai justamente indicar a posição que ele está ocupando naquele intervalo de tempo. Então, a BR ela é toda sinalizada com placas, certo? E aí a gente tem, tá? Então, ó, dados aqui, a distância, né, de Itapuã a Porto Velho é 110 quilômetros e de Porto Velho a Rio Branco é 530 quilômetros, né? Então, ele vai ter que fazer 640, né, pessoal? A origem das posições, aqui no caso, Porto Velho. Origem do movimento é o quê? Itapuã, tá? Então aqui, pessoal, geralmente faz em relação a Porto Velho, né? O aplicativo aqui fez, belezinha? Ok? Deixa eu colocar aqui a canetinha, tá certo? E a orientação da trajetória? Porto Velho a Rio Branco. Então, origem, Porto Velho, origem das posições, no caso, para se contar a BR, tá, pessoal? A numeração que fica na BR, origem das posições, Porto Velho. A origem do movimento, eu vou começar a analisar de onde? Itapuã do Oeste. Então, vocês viram a diferença? Quando a gente fala que a origem das posições é em Porto Velho, é para justamente fazer o quê? Colocar as plaquinhas, tá certo? Então, e a origem do movimento é Itapuã, é de lá que vai ser começado a analisar, beleza? Então, olha só. Aqui de Itapuã, como a origem é Porto Velho está mais para cá, então quer dizer que ele sai do quilômetros menos 110 aqui. Porto Velho é a origem, então passa pelo zero, por exemplo, tá? E aqui Rio Branco, ó, 530, beleza? Se a gente for fazer o deslocamento, que é a distância aqui, ó, tu pegar a posição final, a posição inicial, a gente vai ver que dá os 640, que é a distância percorrida. Mas, pessoal, no tempo aqui, ó, inicial igual a 0 hora, ele estava onde? Menos 110 km. No tempo final de 12 horas aqui, ó, ou no caso, por exemplo, se a pessoa for de carro de 8 horas e 33 minutos, ele está em que posição? 530, tá? Então é diferente, belezinha? Ó, sabendo que a posição do móvel varia com o tempo, obedecendo a seguinte função horária, tá aqui, ó. Posição inicial, ele já deu a velocidade, deu o tempo, a distância em quilômetros, o tempo em horas. Determine o gráfico que mostra a viagem feita pela família, um instante que a família passa pela origem das posições, no caso Porto Velho ali, considerado na figura, um instante que a família chega ao seu destino, que é Rio Branco Acre, e informe se o movimento é progressivo ou retrógrado, tá, pessoal? Então, o gráfico, como é que eu faço o gráfico? Para a construção do gráfico, basta 2 pontos, pois a equação é de primeiro grau, ou seja, é uma reta. Se é uma reta, pessoal, é muito mais fácil de construir. Se você tem 2 pontos, você já sabe o funcionamento dessa reta aí, tá? Então, a gente pode pegar o ponto que representa o início da viagem e o ponto que representa o final, fica mais fácil, tá? O início da viagem, como eu falei para vocês, ó, t igual a 0, certo? Como é que eu faço aqui a questão da distância? Ali é a distância inicial mais a velocidade
vezes o tempo, substituiu aqui. Tá aí, ó, no tempo igual a zero é aquela distância de menos 110 que a gente havia comentado lá no gráfico. Tá certo? Bom, tá aí, distância-tempo. Final da viagem, ó, 530 quilômetros, certo? E o tempo, pessoal? Vamos substituir para ver? Tá aí, ó, substitui 530, menos o 110, tá certo? Mais 80t. Passou um pro lado, ficou aqui, ó só, quanto tempo de viagem aqui? 8 horas, que foi mais ou menos que a gente viu lá, certo? Na figura. Então, vocês viram que através da função a gente consegue achar, pessoal? Tá aí? Pronto, jovens, olha só, agora a gente tem 2 pontos, então dá para construir o nosso gráfico. Ó, distância eu vou deixar aqui na vertical e o tempo vamos deixar na horizontal. Então a gente vai pegar os tempos que foram considerados e ligar as distâncias que nós encontramos, que são aquelas que estão mostradas na figura. Tá aí, ó. Quando o tempo é 0 é 110 e quando o tempo é 8 horas, a gente tem 530 quilômetros. Pronto, olha só. Como é que a gente vai saber? É só ligar um ponto ao outro. Então aqui, ó, você pega a sua régua e liga um ponto ao outro. Pronto, tu tem a tua reta. Pronto, aqui tá melhor, né? Deixa eu apagar a minha aqui. Tá aí, fechado, né? Pronto, pessoal. A gente sabe que esse gráfico ele tem uma reta inclinada para cima. Logo, a gente já pode até adiantar que esse movimento é progressivo, né? Um instante quando a família passa na origem das posições, que é Porto Velho, né? Então, basta a gente utilizar a função horária do movimento, certo? Ó, menos 110 mais 80t. A origem é Porto Velho, lembrando que a origem das posições, a gente tem aqui, ó, d é igual a zero, a gente vai substituir e vai achar o tempo, que para isso que serve a função horária. Simplifica aqui esse zero, né? 11 para 8, 1 hora, 375, né? Minutinhos aqui. Então, de hora, né, no caso. Então, ou você pode, se você quiser, arredondar isso daí, tá? Beleza, pessoal? Lembrando que 1 hora 60 minutos, logo é só você pegar aqui, ó, 1 hora daqui, pega esse cara, multiplica por 60 aqui em minutos, né? Então, a gente tem aí 1 hora e 22 minutos, né, aproximadamente, tá, pessoal? Em segundos aqui, ó, só pra gente lembrar, então, 1 hora, 22 minutinhos e 30 segundos, tá? Só foi feita a separação, foi quebrada aqui 1 hora, 0,375 de hora, certo? Foi encontrado aqui 22,5 minutos, aí fez o inteiro, que é 22, e deixou só o 0,5, que é uma forma de fazer também, tá? Logo, a gente tem aí, após 1 hora, 22 minutos e 30 segundos, a família passa em Porto Velho, tá? Que é a origem das posições. Fechadinho, pessoal? Um instante que a família chega ao seu destino. Um instante, pessoal, tudo que falar instante, jovem, instante é tempo. Falou instante, falou em tempo, então ele quer o tempo, tá? Como optamos em usar o destino final para fazermos o nosso gráfico, pedido na questão, temos que para a distância igual a 530 km, o tempo que nós achamos é o quê? 8 horas. Isso nós vimos no gráfico já, então já estava o quê? Calculado. Informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Como eu falei para vocês, é uma reta inclinada para cima, uma reta crescente, ou seja, a posição cresce com o passar do tempo. Então, o movimento ele é o quê? Progressivo. Se a posição tivesse diminuindo com o passar do tempo, seria uma reta inclinada o quê? Para baixo, tá, pessoal? Aí, uma reta inclinada para baixo seria movimento retrógrado. Fechou? Ó, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Esse gráfico ele tem mais informações, certo? Se a gente ver aqui, ó, quando o tempo é igual a zero, a posição inicial é quanto? 50 quilômetros, né? A posição dele. Depois de 1 hora, a posição vai para onde?
80. Você pode ver quando ele foi de 1 a 2 horas, olha o que aconteceu, pessoal. Ele saiu do 80 e continuou no 80. Então, quer dizer que ele está o quê, jovem? Parado na posição 80, certo? Então, aqui ele está parado. Aí, o que aconteceu? Ah, esqueci alguma coisa, vou ter que voltar. Então, ele sai do 80, passa aqui ou por aqui, né? E vai até o 0. Ele volta para a origem da posição aqui, certo? De 2 às 4 horas. Fechado? Bom, vamos ver aqui. Qual era a posição do carro no início da viagem? Bom, isso nós vimos... Opa, voltar aqui rapidinho. Isso nós vimos no gráfico, né, gente? 50. Qual a posição do carro no instante de 1 hora? Nós vimos também. Em que posição durante, né? Quanto tempo aí, no caso, o carro permaneceu parado? Isso nós vimos também. E qual a posição do carro no fim de 4 horas de viagem? E, para fechar, qual seria a trajetória percorrida pelo carro, gente, no fim de 4 horas de viagem? Então, vamos ver aqui, ó. O que eu falei para vocês, vamos colocar de forma mais detalhada. Qual era a posição do carro no início da viagem? O início da viagem é o quê? No tempo igual a 0. Quando o tempo igual a 0 aí, ele está onde, pessoal? Ele sai da posição 50. Então, aqui, ó, a posição inicial é 50 km, jovem. Então, tá ali, ó, pintadinha. Ou seja, então, 50 km é a posição inicial do carro no início da viagem, tá certo? Belezinha? Se eu fosse construir uma função horária desse estilo aqui, ó, distância é igual a distância inicial mais a velocidade vezes o tempo, eu já sei que a distância inicial seria quanto aqui? Já seria o quê? 50. Aí baixaria, encontrar a velocidade e substituir. Pronto, você teria a função horária, tá certo? Belezinha? Então, se eu fosse construir, tá aí os 50, tá? Letra B. Qual a velocidade desenvolvida pelo carro nessa primeira hora de viagem? Pessoal, para calcular a velocidade, eu preciso da distância e do tempo. Se eu quero só na primeira hora de viagem, então o tempo inicial é 0, o tempo final é o quê? 1. A distância inicial é 50 e a distância final é quanto? 80, porque eu só quero desse pedaço aqui, certo? Então, olha aí, ó. O deslocamento vai ser, se ele saiu do 50 e foi para 80, ele deslocou 30, não é isso? Pronto. E o tempo de 0 a 1, 1 menos 0 é quanto? 1 hora. Se eu substituir aqui na função da velocidade, nessa minha primeira hora de viagem, ele estava bem devagarinho, né? A 30 km por hora, tá certo, pessoal? Tá aqui na primeira hora de viagem, tá? Ok? Se ele quisesse aqui na segunda hora de viagem, que é daqui até aqui, você poderia falar que é 0, por quê? Porque ele permaneceu parado. 80 menos 80 seria 0. Aqui, parado, é 0. Aqui nesse pedaço aqui, nós achamos que é de 30. Daria para achar nesse? Daria. Mas aí você teria que lembrar que ele saiu daqui e foi para cá. Tá? Então, seria 0 menos 80, tá, pessoal? Cuidado, a gente só fiz da primeira parte. Qual a posição do carro no instante de 1 hora? Bom, isso nós vimos. No instante de 1 hora, é só você pegar o ponto que está ligado, certo? Nesse caso, é o quê? 80, né, pessoal? Então, quando ele está 1 hora, ele está 80 quilômetros, é a posição que ele ocupa. Letra D, em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? Não foi, pessoal? Isso nós vimos também, não é? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, deixa eu pegar aqui. De 0, gente, ó, a gente tem que entender o seguinte, deixa eu pegar aqui o marca-texto. De 0 a 1, ele percorreu, certo? Essa parte aqui. Eu saí do 50 e fui até onde? O 80, certo? A minha distância percorrida aqui, ó, é quanto? 80 menos 0. A distância percorrida, ou meu deslocamento, foi de 30. Agora, a posição que eu ocupo no tempo igual a 0 é 50. A posição que eu ocupo no tempo de 1 hora é quanto? 80.
Vocês entenderam, pessoal, a diferença? Uma coisa é a posição que eu ocupo. Para eu saber a posição que eu ocupo, eu preciso do tempo que eu estou considerando essa posição. Eu preciso saber de onde está iniciando o movimento, certo? E o tempo que eu estou querendo. Onde está iniciando o movimento? No tempo igual a 0. Em que posição a reta começa a sair? Do 50. Então, essa é o início do meu movimento. A posição no início do meu movimento é 50. Após 1 hora, a minha posição é quanto? 80, porque eu parei no quilômetro 80. A minha velocidade é o quê? É a distância que eu fiz pelo tempo. Para isso, eu preciso subtrair as minhas posições, que é a posição final e a posição quê? Inicial. Entendido, pessoal, a diferença? Belezinha? Então, aqui, ó, tá? Em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? Para isso, pessoal, eu tenho que ver o seguinte, quando você tem um gráfico... Quando você tem aqui, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui, pronto. Quando você tem um gráfico de distância e de tempo, certo? Para você dizer que tem movimento, a reta tem que estar o quê? Inclinada. Ou ela está inclinada para cima, certo? Isso indica que o movimento ele é progressivo, tá? Com a velocidade maior que 0, ou ele tem que estar com a reta inclinada para baixo. E o movimento nesse caso vai ser retrógrado e o valor da velocidade menor que 0. Então tem que estar inclinada, ou inclinada para cima ou inclinada para baixo. Quando a reta não está nem inclinada para cima nem inclinada para baixo, ou seja, é uma reta reta, né? Que é uma reta na horizontal, isso indica o quê? Que o tempo passa, né, gente? O tempo não para, mas isso indica que a posição não muda e aqui a velocidade é quanto? 0, tá? Por quê? Se você considerar a última posição menos a primeira posição, já que não muda, as posições são as mesmas. Então, se tu pegar a última, que é igual à primeira, e subtrair, vai dar quanto? 0. Então, se você pegar 0 e dividir pelo tempo, por exemplo, de 2 horas, vai dar 0. Se você pegar 0 e dividir pelo tempo de 1 hora, também dá 0, certo? Então, toda vez que tu tiver uma reta que não está inclinada, a gente sabe que ele está em repouso e no repouso a velocidade é quanto? É 0. Belezinha, pessoal? Entendido isso? Então, aqui, ó, deixa eu apagar. E a gente vai perceber nesse caso, tá? Que entre 1 e 2 horas, essa reta ela não é inclinada, é na horizontal, logo tem um repouso ali. Se eu pegar 2 menos 1, eu sei que ele ficou parado durante 1 hora, tá certo? Durante 1 hora ele ocupou a posição de 80 quilômetros. Fechadinho, pessoal? Então tá aí, ó, em que posição e quanto tempo ele permaneceu parado. Ficou parado 1 hora, porque de 1 a 2 horas é 1 hora de diferença, e ficou na posição de 80. Fechado? Tá aqui, ó. Posição de 80 aqui, beleza? Ok? 1 horinha parada aí, tá? Pessoal, qual a posição do carro no fim de 4 horas de viagem? Certo? Então, ele saiu daqui, ocupou a posição de 80, né? Percorrendo aí 30 quilômetros. Ele ficou 1 hora parado na posição de 80. Depois, ele saiu do 80, foi. 4 horas, ele estava na posição de 0, certo? Então, quando o tempo de viagem chegar a 4 horas, percebemos que o tempo, ou no caso, desculpa, a distância é a origem das posições, que é 0 km, tá certo? Lembrando, pessoal, ele pediu a posição do carro, tá? Ele não pediu o deslocamento do carro, tá certo, gente? Porque o deslocamento é o quê, ó? De 50 para 80 é 30, certo? Aqui continua 80, né? E de 80 para 0 é 80. Então, ele andou 30 mais 80, né? Isso que ele saiu do 80 para cá, né? Então, ele andou tudo isso aí, certo? Mas não é isso que está pedindo. Está pedindo a posição. A posição é o espaço que você ocupa naquele intervalo de tempo. Como ele falou, o final da viagem foi em 4 horas. Logo, eu tenho que ir lá no tempo de 4 horas e olhar no gráfico a posição que está sendo o quê? Ocupada, tá certo? Então, tá aí, ó, posição de 0.
Logo, o carro está na posição que é a origem dos espaços, não é isso? Podemos dizer que ele está, como eu falei para vocês, na origem das posições. Fechadinho? E qual a trajetória percorrida pelo carro, gente? No fim de 4 horas de viagem, né? Então aqui a gente pode ver, ó, que de 0 a 1 hora ele fez um deslocamento de 30 quilômetros. De 1 a 2 ele ficou paradinho, tá certo? Então ele não percorreu nada, né? 0. E de 2 a 4 horas ele saiu aqui, ó, do 80 e foi para o 0. 0 menos 80 é menos 80, né? O módulo disso é 80. Logo, ele andou aqui, ó. Ele andou 30 mais 0, 0 mais 80, tá certo? 110 quilômetros, né? Então tá aí a distância total dele. 110 quilômetros, né, pessoal? Em movimento retilíneo. Belezinha? E a velocidade instantânea? O nome fala instantânea. A velocidade quando você olha aquele momento de tempo bem específico. Quando o valor da velocidade de um corpo não permanece constante, dizemos que o corpo está em movimento o quê? Variado. O valor indicado aí no velocímetro em um dado instante é a velocidade o quê? Instantânea. Isso até foi comentado, né? Em aula é a velocidade que é dado no momento. Então aqui, ó, aqui, por exemplo, uma figura, certo? Um carro que já está com 200 mil quilômetros rodados aqui, né? Certo? Ó, nesse instante que foi olhado no relógio, tá aqui a velocidade, estava entre 40 e 50 km por hora, tá certo? Belezinha? No instante que foi tirada, tá? Se você bater outra foto, vai estar no mesmo valor? Não, gente, pode estar menos, pode estar mais, tá certo? Então a velocidade instantânea é naquele instante que você tira, tá certo? A foto ou que você está analisando o movimento, belezinha? Em um movimento aí variado, a velocidade instantânea é dado pelo quê? É a distância que você está fazendo e o tempo, ou seja, a posição naquele instante e o tempo que você está considerando. Esse tempo geralmente é o quê, pessoal? Pequeno, tá? Como é que ficaria o gráfico da velocidade instantânea? Seria parecido com isso daqui. Tá vendo que não é uma reta inclinada? Na verdade, são vários pedacinhos de reta, pessoal. Aí, quando forma, fica desse jeito. Porque já que a velocidade ela não é constante, então o gráfico ele não vai ser desse tipo aqui. Pelo contrário, ele vai ser a união de várias retinhas inclinadas que vai tomando aqui o formato da trajetória. Beleza? Então, se quisermos saber a velocidade no instante aqui de 3 segundos, que tá aqui, ó, tá aí, ó, 3 segundos, eu tenho que contar a tangente a esse ponto, tá? Essa é a consequência, olha aí, ó, do gráfico aqui, belezinha? O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é justamente o quê? Os eixos da distância, né? E do espaço. É por isso que também a gente encontra a velocidade instantânea, que é a posição aqui naquele instante, né, gente? E o tempo, belezinha? Que é a mesma coisa que os catetos, isso graficamente falando. Então, 1,67 é essa tangente, que é só dividir os catetos, é a mesma coisa que velocidade. Então, aqui é mais para informar vocês, certo? Que a tangente de qualquer gráfico, que é o cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente, é a mesma coisa que dividir a distância, tá certo? Pelo tempo. E no tempo de 8, olha só, vocês podem ver, ó, lá em cima, ó, que é 30 menos 0, né, gente? E ali 8 menos 0, né? É a mesma coisa de você fazer a tangente, olha só. Que já dá quanto? 3,75. Tá vendo que nesse tipo de gráfico a velocidade ela não é igual, porque ela é instantânea. Tá certo? Então você tem que pegar um instante. E ali, vem comigo aqui. Foi mais pra gente mostrar, pessoal. Vem comigo aqui, olha só, pra gente fechar. Foi mais para nós mostrarmos que a tangente de um gráfico de velocidade ali dá a velocidade, certo? A tangente de um gráfico de distância, certo? Pelo tempo dá a velocidade. Belezinha? Depois eu volto com vocês com mais conteúdo de física. Tchau, tchau.